Podemos? Amigos do esporte, mais uma vez, nossa saudação a você em todo o planeta que acompanha afia.com.br. Estamos de volta ao Complexo Deportivo Viane para o segundo tempo de Engemon e Domingão, Jundiaí, Brasil. Autoriza o árbitro Marcelo Rogério, já com o Marcelinho em campo. Na Engemon, que vence placar de 4-0, 2 gols do Cebinha, um do Marcão e um do Tizil. Tizil abriu o placar aos 14 minutos, o Cebinha ampliou aos 18, Marcão aos 28 e o Cebinha aos 36. Engemon, todo de branco. E o time de Jundiaí de Grená, esse é o Magó. Bola para Marcelinho, deu trabalho para ele. Atrás com o Renato. E tem um clube situado, né, gato, aqui atrás do complexo. E música mexicana rola o dia todo, né? E é uma música caliente. Foi uma dividida agora do Marquinho com o goleiro Paulo. É bom jogar futebol com uma musiquinha no fundo assim ou não? É relaxante, né? Ainda mais que o jogo tá meio morto aí. Fica pelo menos um negócio mais relaxante aí. O jogo não tá tão apertado, tão emocionante, então ela cai bem aí. E ainda mais essas músicas mexicanas que tem sempre... É bom pra namorar, né? Os casais que estão aqui vendo o jogo estão se divertindo aí, estão num clima de romance. Bola no meio com o Fabinho. Passe pro Daniel Ricardo Dias, vem na cobertura. Este é o quarto jogo do dia. Já tivemos o Uno do Paraná goleando a ABB por 9-0. Depois a ABB enfrentou o Santos de virada 4-1. A ABB se classificou. Você vê nitidamente que o Dante, que tá voltando de contusão, veio para cá machucado, segundo o Gato informou, tá sem confiança. Ricardo Dias. Tivemos também o Porto Felicense ganhando de 3-0 de Barueri. Elinho e Edinho só não fizeram chover. Boa jogada por dentro do Cimei. Magó. Marquinhos sai da área para receber. Vem no comando. Bola para Marcelinho. Ameaçou chutar, trouxe por dentro o outro corte. Para Marquinho, devolveu para o Marcelinho. Sai Paulo do gol. Acho que é o goleiro mais alto que tem aqui no México. Não me recordo de um goleiro maior que o Paulo. E claramente, como eu tinha falado já, agora com a entrada do Marcelo, você vê que o Dandy, o Marcelo e o Marquinhos, eles sempre se procuram, né? Estão entrosados, estão habitados a jogar junto e eles sempre se procuram. Ficar de olho também no atacante número 7, Cândido, da Engemon. Ele tá saliente aí, a barriga dele foi que é o Candão, né? É, meio fora do peso, mas é um atacante perigoso, um jogador de área. Que se sobrar ele põe pra dentro. Ele tá meio fora de mobilidade, mas é um cara que se... Olha lá. Olha lá, bola pra ele, o goleirão saiu, Candão, fintou o goleiro, o gol tá aberto, o Candão caprichou, bateu! Gol! Acabei de falar, né? Da Engemon, Candão! Chamava a atenção o Gato pra habilidade do Candão. Ele foi lançado pelo Marcelinho, deu uma finta sensacional no goleiro Paulo, colocou pro fundo da rede, fazendo o quinto da Engemon. 3 minutos, segundo tempo. Você vê, eu tinha acabado de falar isso aí, né? Ele é um atacante, ele não tem mais mobilidade que ele tinha antes quando era mais novo, mas ele tem um problema na coluna, mas ele é um atacante bom e se sobrar ele faz gol, ele é experiente, você vê hoje ele esperou a caída do goleiro Paulo e meteu pra dentro. É perigoso mesmo. Marquinho com Marcelinho. Cimei. Cimei, Fernando Lamarca. Renato. Candão. De novo com Cimei. Pra Candão. Saiu o goleiro, ele tocou por cima e o Paulo defendeu. Acaba completando, joga a bola pra fora. O Cláudio. Mais Engemon. Marcelinho com Dandy. Livre Chuchu pela direita. Dandy enxerga e passa. Chuchu vai em direção à linha de fundo.
A bola bate primeiro no Jander, volta para Chuchu, que recua com o Cimei. Se livrou do primeiro. Busca o melhor companheiro, joga a bola para Marcelinho. Na grande área, bola para o Magó. Ele girou, levantou para a boca do gol. Paulo. Daqui a pouquinho vem Sidney Botelho, dali no gol. E agora, nitidamente, o time do Domingão já não tem mais os dois jogadores que o Kaiber falou no começo do jogo, né? Agora fica só o volumoso, camisa número 10 lá, é Fabinho, né? Fica na frente e eles com 9 jogadores, 2 linhas de 4, mais um jogador lá completando e o goleiro lá sofrendo pra caramba. E cada vez mais cansado o time, né? Jogou ontem, tá jogando hoje de novo. E já não é uma equipe que tem um físico, né, preparado, alguns jogadores principalmente, aí fica mais difícil ainda. Daniel. Vem o Domingão de Jundiaí, ele tenta uma jogada de linha de fundo. Bola para trás pro Vagão, consegue o cruzamento e bom. Ricardo Dias no alto, afasta, tira. Participe conosco no chat, mande sua mensagem. O Adriano entra aqui no chat, diz que a senhora Moa, mãe do Gui Gasper, pediu para avisar que ela está super satisfeita com o desempenho do filho e da equipe. E que a cidade de Itaperuba está torcendo por ele. Bacana o recado. Ricardo Dias é acionado na área. Veio para proteção o Jonas, a bola saiu, tiro de meta para o time de Jundiaí. Tá dado o recado, viu, Adriano? Um beijo para a senhora Moa. A Engemon tem uma torcida muito grande aí no país inteiro, que tem jogadores de tudo quanto é lugar do país, né? Hoje todos moram em São Paulo, mas são de origem de vários lugares aí do Brasil. Olha o Daniel. Pode ser o primeiro do time de Jundiaí, ele entra na área. No jogo de corpo, Chuchu. Escanteio. Marcelo Rogério ajuda o Daniel a se levantar. Escanteio pro Domingão. 7 minutos jogados, segundo tempo. 5-0 para Engemon. Virou 4-0 com 2 gols do Cebinha, um do Tizil e um do Marcão. Aí o Candão, aos 3 da etapa complementar, marcou o 5º. Cruzamento fechado para a área, desvio de cabeça do Chuchu. Outro escanteio. O Chuchu é um dos atletas aí que está mais tempo com o pessoal da Engemon. É um dos mais antigos aí, quando a Engemon começou, é um dos pioneiros aí a estar no time junto com o Marcão e com o Robson, os dois donos da Engemon. Escanteio para o Domingão. Vagão para cobrança, perna esquerda, levantou, Gui. Gasper, dá um soco na bola, tira. Magó pega a sobra. Cimei. Vai levando a Engemon para o ataque. Alemão tá em campo. Bola com o Magó, de novo com o Alemão. Parou, prendeu, levantou forte pro Candão. Tava lá cobertura o Jonas. Sai do gol o goleiro Paulo. Continue participando do chat. afia.com.br. Curta também nossa fanpage. Afia BR. De cabeça Magó. Se esticou todo para ficar com ela o Cimei. Vem para dividida. O zagueiro Duzão. Melhor para o Alemão. Marcelinho para Dandi. De novo Marcelinho, de novo Dandi, tem liberdade pela direita. Marcelinho. Recebeu. Vai para cima da marcação, se livrou e o árbitro deu a falta. Falta cometida pelo Vagão. Olha lá, o Gui quer bater a falta. Só que o Marcelinho não deixa. Cimei também posicionado para a cobrança. A barreira vai ser posicionada na risca da grande área. Paulo vem organizando a barreira.
Essa falta tanto pode ser boa para quem bate de perna direita como para a perna esquerda. E é o Marcelinho que vai para a cobrança. Marcelo Rogério autoriza. Marcelinho para a cobrança, perna esquerda. Na barreira, a bola bateu no Cláudio. Sobra com Fabinho, passou errado. Dandy toma. Magó. Cimei. Belo corte. Na entrada da área, Alemão. Tabelou. Cimei. Candão. Para Alemão, para Candão. Troca a bola na entrada da grande área em Gemon. Cimei. Cortou, perna esquerda. Aí recuou para o goleiro Paulo. Chegamos à marca de 10 minutos. Gato, você que teve lá dentro das 4 linhas. Vamos ver primeiro esse ataque. Falha do Banha. Recuperação do Daniel. Na entrada da grande área. Ele com o zagueiro Ricardo Dias. Melhor para o Becão. A Engemon desse ano está mais forte do que a Engemon da Copa Europa, da Copa Cancún do ano passado? Não, no meu entender, eu acho que não. Eu acho que o ano passado o time que foi disputar a Copa Europa, primeiro que foram 2 categorias que a Engemon participou, né? Meio que deu uma dividida no time, mas o time completo da Engemon que foi para a Copa Europa, do principal, eu acho que era mais forte. Tinham jogadores também de grande expressão como o Roque, que jogou na Portuguesa, foi vice-campeão brasileiro. Tinha o Teleco, o zagueiro Wilson, o Ricardinho, que foi 10 anos seleção italiana de futsal. O Boy, que vocês conhecem, um grande atacante. E mais esses atletas que já estavam, que era o Dandy, que era o Marcelo, o Neto, o Magó, o Banha. Então eu acho que aquele time era mais completo, aquele time. E é o time que vai para o Panamá, viu? É esse time que vai para o Panamá. Disputar a Copa Panamá com o Jaraguá em Gemon. Edmar, e eu assino embaixo. O time da Europa era mais forte mesmo. O Boy era um jogador que desequilibrava muito. Dandy. Alemão. Banha. Pode arriscar. Prefere o passe no meio do caminho ao corte do zagueirão Duzão. No pé de ferro, melhor Renato. Esse ano vai aquele... Marcelinho. Esse ano vai aquele... Pra gente vai aquele Robson... Alemão. Anderson Lima. Lembra aquele Anderson Lima? Lateral que jogou no Santos. Paris Saint-Germain. O Anderson Lima vai jogar pra gente lá. Ele vai jogar atacante, pra você ter uma ideia. Jogo parado, falta. Falta para ser cobrada pela Engemon. 12 minutos, segundo tempo. Placar de 5-0. Magó toma distância para a cobrança de falta. Barreira sendo formada por 4 jogadores. Chega o quinto agora. Paulo preocupado. Vai para a cobrança o Magó. Perna direita é jogada ensaiada. Cimei entrou na área. Rolou mal. Deu de presente para o Vagão. Lateral para Engemon. Dandy. Cimei. Entrou bem no jogo Cimei. Para Magó. Cortou. Avançou. Vai ser o gol. Bateu. Pimba! Gol da Engemon. Magó. Ele marca o gol e se contunde na jogada. Magó abre o caminho para uma goleada da Engemon. É o 6º gol e ele sentiu. Gato, Kaiber, bonita jogada do Magó. É realmente uma jogada de extrema habilidade, com velocidade e completou bem pro gol, matando aí o goleiro que pegou ele no contrapé quando ele estava saindo. Agora só a questão aí de tomara não ter acontecido nada com o jogador, que é um jogador de extrema importância para o esquema da Engemon nessa Copa aqui. E de se lamentar também a ausência em campo do Robson, que é um dos donos da Engemon, que fez um gol, inclusive no primeiro jogo da primeira fase. Aí se machucou, se contundiu, vem fazendo tratamento todo dia no hotel, se privando de outras coisas, aí, inclusive da sua parte de fazer turismo até pela cidade, e que está machucado, é sócio da Engemon, um parceiro do Marcão, mas que não está podendo jogar. Isso aí está realmente de se lamentar.
Mas tomara que... Então, mas não vai continuar não, hein? Não vai continuar não, Edmar. Tá fora, portanto, o Magó. Por outro lado, sai por cima, Kaiber. Sai marcando o gol. E o camisa 2 do Jundiaí Brasil ganhou cartão amarelo, né? Ganhou cartão amarelo em função desse lance. Agora, o time da Engemon, claro, caiu no segundo tempo, até por coisa óbvia. As trocas, mudou bastante o time, saiu alguns principais jogadores. Vai dar oportunidade para que todos os outros que estavam fora joguem, principalmente isso, porque, Marcelo, é difícil muitas vezes, né? A gente administrar um vestiário, administrar um banco de reserva. Puxa vida, como é ruim, quem esteve lá dentro sabe como é que é. Então dá oportunidades, vão aqui, jogam, daqui a pouco faz um golzinho, um aqui, outro ali. Mas o time caiu em função disso. Está com a vitória segurada, a classificação já está garantida há bastante tempo. E não precisa fazer outra coisa senão jogar e fazer os gols ao natural, como fez agora o Magó. Deixa eu fazer uma pergunta em cima daquilo que você disse. Você que já esteve lá dentro também, Kaiber, e brinca até hoje. O pior é o cara que se sente titular e o técnico coloca ele no banco. Esse o cara não aceita. Ele sabe que ele é titular do time e ele fica bravo quando ele vai pro banco. Não, o pior é aquele que acha que deve ser o titular e não deve ser o titular. Esse é o pior de administrar. Porque o que é bom e tá no banco, ele sabe que de uma hora para outra ele entra no time, vai lá e dá conta do serviço e continua jogando. Agora o Roy não. Ele não vai ser colocado, vai continuar reclamando, vai ser colocado dentro do time. Se ele joga pouco, não vai conseguir jogar e ainda vai achar que é o melhor de todos. Tá. E que situação que você se encaixa aí, Gato? Não, veja bem. Não foge não, hein? Não. Veja bem. Esse veja bem aí é que nem aquele reclame do Tubos e Conexões. Veja bem. Não, eu sou a primeira opção sua. Realmente aquele jogador que é bom e de uma hora para outra pode ser colocado no banco, mas eu procuro saber por quê nessa situação toda e tento melhorar alguma falha que eu tenha tido. Você é lateral, né? Agora, eu jogo de lateral ou de quarto zagueiro. Agora, a questão, o Kaiber, eu vivo aprendendo aqui, com esses 2 jogos que eu vinha comentando, eu aprendi muito com o Kaiber aqui, porque assim... são coisas que ele fala que realmente quem vive no mundo do futebol, e aí eu falo, não é jogar só, é quem vive no mundo do futebol cobrindo, vivendo, vivenciando essa história toda de clube, de jogador, de resenha de atleta. Realmente, eu aprendo muito. Ele quebrou a sua pergunta de uma forma tão tranquila. Categórica, né? Categórica, transparente e tranquila, que até eu, assim, me pus a pensar. Mas, com certeza, tranquilamente, eu sou a primeira opção, que sou... nos times que eu sou titular, e se for pro banco, eu procuro saber o porquê que eu fui, mais uma reflexão minha mesmo, não dos outros. Muito bem, esse é o Gato. Candão, ataca para Engemon, levantamento para a área, de cabeça Jonas. Jander atrás. Aliviu o Duda. Assim como a gente já fez outras vezes, Edmar, eu vou fazer de novo. E faço toda vez que isso acontecer. Engemon está aplicando uma olhada no time do Mundial Jundiaí Brasil. Eu não me lembro de nenhum pontapé dado pelo adversário, não me lembro. Então isso aí se respeita. Antes nós tivemos o jogo aqui, Marcelo, tu certo acompanhou pouca coisa porque chegou aí mais tarde. Porto Felicense, né? Porto Felicense. Com Barueri. Puxa vida, olha, o jogo de mais cartões amarelos, de mais faltas, muitos jogadores saindo lesionados num jogo que não valia nada. O campeão continua sendo ainda Real Matismo e Santos com 3 cartões azuis. É o recorde de pancada, foi Santos e Real Matismo. Eu acho que, assim... O Kaiber falou uma coisa que eu ia falar. Realmente, em nenhum momento nessa partida se vislumbrou uma jogada mais forte, principalmente do time que está perdendo a partida. Eles estão sendo leais, honestos, estão entendendo aí a superioridade do adversário, no caso da Engemon, e estão jogando de uma forma com muito fair play. Isso é muito bacana, né? Daniel. É bom esse jogador. Ricardo Dias acompanha o Daniel. Pena que ele joga sozinho no ataque. Se tivesse outro jogador, vamos supor que o Jander pudesse sair do meio. A gente já até comentou com o Kaiber no jogo passado do Domingão. Se o Jander pudesse jogar na frente junto com o Daniel, daria uma bela dupla. São jogadores rápidos que procuram sempre a jogada. É que se o Jander for pro ataque, desguarnece o meio campo. Não tem quem corra pros companheiros. Olha o Jander aí, tá em todas.
Marcelinho. Dificilmente erra um passe o Marcelinho. Bola com o Chuchu. Quase 20 minutos jogados deste segundo tempo. Placar de 6-0 para Engemon. Primeiro tempo virou 4-0. Tizil, Cebinha 2 e Marcão. Na etapa complementar, o Candão e o Magó ampliaram. Magó que saiu do jogo machucado após marcar o gol. Uma torção de tornozelo. Chuchu levantou para a área. Alemão. Marcão. De novo com o Alemão do bico da grande área. Parte o levantamento pela meia direita para Chuchu. Ao seu lado o Cimei. Levantamento para a área. De cabeça. Acabou afastando a defesa do Domingão. Cai no meio com o Daniel. Desarmado pelo Dandy. Marcelinho vai arriscar. Perna esquerda pro gol por cima. E outra coisa que eu queria salientar, acompanhando todos esses jogos e também no hotel, eu acompanho a transmissão de vocês aí, os comentários do Kyber e a transmissão de vocês, é assim, a qualidade da arbitragem é muito importante nessas Copas, porque você pega times rivais, você pega times de outros países, você pega culturas diferentes, tipos de jogos diferentes, e isso se traduz em campo das mais diferentes situações. Situações, às vezes, de pontapé, situações, às vezes, violentas. E essa arbitragem que o Rogério traz para as Copas, com o Marcelo, com o Péricles, com esses árbitros todos, eles conseguem segurar o jogo. Eu falo isso, por exemplo, porque na arbitragem de hoje, o Marcelo, de maneira nenhuma, porque um time está sendo de menor ofensividade que a outra, está perdendo o jogo. O Marcelo em nenhum momento inventou uma falta, inventou um pênalti para querer beneficiar o time que tá perdendo o jogo. Então isso é importante também para a competição, traz muita credibilidade para a competição. O nível de arbitragem, isso para mim é de suma importância. Você falou uma coisa interessante, porque teve um lance, estava uma goleada já para Engemon. O Daniel foi lançado na grande área, houve um jogo de corpo. Ele pediu pênalti e o Marcelo escanteio. Se é um outro árbitro que quer fazer uma média, não importa se for um lance de pênalti ou não. Faz a média lá, marca um pênalti, o time de Jundiaí ficaria feliz, marcaria um gol aqui. Não, o Marcelo foi correto, ele usou a regra. Foi jogo de corpo, foi escanteio. Eu defendo um princípio que toda vez que se for organizar uma competição, eu tive a possibilidade de ser o presidente fundador da Liga de Futsal em Novo Hamburgo. Depois trabalhei uns 10 anos, depois larguei, porque daí tudo no seu tempo. E uma das coisas principais que a gente administrava era a arbitragem. Tu pode ter os melhores times, o melhor campeonato em termos de disputas com equipes, por exemplo, competentes, com bons jogadores, com bons clubes, clubes de peso dentro da comunidade, mas se você não tiver uma arbitragem boa, você põe tudo a perder. O trabalho morre na arbitragem, por incrível que pareça. E aqui em Cancún estamos bem servidos, como bem relatou o Gato aí com Marcelo Rogério, com José Henrique de Carvalho, com Péricles Bassols, com Rudy Ângela, com Wagner Riuei, toda a equipe de arbitragem. Dandy para Engemon, Marcelinho na frente, a bola é boa, bate pro gol, bate para fora. Tá em campo camisa número 10, o Robson. Ela aí já colocou a mão no joelho, ele que tá tendo todo o esforço para se recuperar, para estar 100% na competição. Placar de 6-0. Engemon na frente do Domingão Jundiaí. O Domingão também, a exemplo de Barueri, não fez até agora nenhum gol no campeonato. Continue mandando sua mensagem no chat que a gente registra. afia.com.br, nossa página no Facebook, Afia BR. Falta cobrada, Dandy para Marcelinho. De novo Dandy. Bola enfiada na ponta para o Chuchu. Ele nem bateu e nem chutou, a bola foi direto para fora. E claramente a gente vê o descontentamento do Robson, camisa 10 da Engemon. Ele, depois de bater na bola, acabou de entrar, depois de bater na bola, você vê a chateação dele em campo.
e realmente não tá nem nas suas condições, nem melhores, mas nem nas minhas condições, né? Se preparou muito para vir para cá, mas é um tipo de lesão dele também não é uma lesão que se cure em tempo hábil e tempo rápido. Que lesão que é? Ele tem um problema na coxa muito grave, mas não vai conseguir se recuperar porque em uma semana ele já vem fazendo tratamento e enfim, mas o amor pela empresa, que é a empresa dele, do Marco, né, o amor pelo esporte, faz com que ele queira participar pelo menos de alguma forma. Você vê que ele tá mancando, ele tá olhando pro banco, tá jogando no sacrifício o Robson. (25 minutos, segundo tempo). 6 para Engemon, 0 para o Domingão de Jundiaí. No pé de ferro, o Renato levou a melhor diante do Jander. Qual que é a arbitragem do Marcelo, cara? Você vê? Ricardo Dias para Dandi. Ele não faz média nenhuma. Ele apita o jogo como é. Marcão. Dandi na meia esquerda com Marcelinho. E o Marquinho literalmente sendo poupado para o próximo jogo. Tentou de calcanhar o Robson na entrada da grande área. Escapou, vai na linha de fundo o alemão. Tira a Duda. Mais Engemon, Chuchu. Preparou, levantou para o alemão. Um biquinho atrás para o Renato. Vai em direção à linha de fundo. No carrinho, joga a bola para fora. Cede o escanteio, o Vagão. E você vê o Neto também, o Epaminondas, pelo desgaste físico do jogo de ontem, que você inclusive você de Mac transmitiu, o Caio comentou. Você viu o Neto, o desgaste dele foi tanto que nem entrar nessa partida hoje ele pediu para entrar ou tentaram colocar ele. Levantamento, vem cobrança de escanteio, dá um tapa na bola, Paulo. A sobra com o Chuchu, o recuo, Ricardo Dias fintou, perna direita, bateu pro gol. Mete a cabeça na bola, joga pra fora. O camisa meia dúzia, o Júnior Boi. Antônio Postali Júnior. E o bom Edu tá no banco também. Outro levantamento para a área, passa toda a extensão, cai com o Marcelinho. Cabe o tiro, perna esquerda ele cortou, trouxe por dentro. Tentava o passe e bateu no Jander. Marquinho de volta em Gemon. Ricardo Dias. Preparou, levantou para o segundo pau. Na esquerda evitou a saída do Marcão. Tentou a finta por dentro. Foi desarmado pelo Henrique. Vagão. Jander para Vagão. A bola é recuada para o Henrique. O Marcão vem dar o bote. Ai, que pena. Sentiu e sentiu muito. Ô Robson, que pena, né? É uma judiação ver um jogador se preparar tanto por uma competição. Ancaiber. Aí chega no momento de receber um passe, acaba caindo feio, com dores na coxa, tá fora o Robson. Mas ele já tem uma lesão, hein, Marcelo? Tem. Ele entrou há pouco. Ele estava fazendo um aquecimento forte lá fora que eu prestei atenção. E deu para notar que o tratamento que o massagista fez nele, o fisioterapeuta, ele tinha muitos cuidados, realmente, então ele entrou lesionado. Pô, mas é uma pena, hein? Tá voltando o Cimei. E é de se também salientar também que o time perdeu um pouco na questão da velocidade com a saída do que a gente estava chamando de mosca do boi, do Cebinha, né? Então o time perdeu a jogada de velocidade e aquela jogada que seria aberta pela ponta. Também porque o time do Domingão se retraiu mais ainda. Você vê que hoje, agora... Vamos ver esse ataque primeiro. Chuchu, livre na direita, cruzou pro Candão. Chutou em cima do Jonas. Agora, pois não. Agora a zaga da Engemon tá jogando dentro do campo do Domingão. Não é nem mais na linha intermediária, né? Então não teria mais nem o porquê de usar o Cebinha, porque também não teria espaço para ele correr, já que eles estão todos fechados. E também salientar o trabalho do professor Ricardo, do Ricardinho, que é o treinador, porque é o que o Kaiber falou, não é fácil mexer com a vaidade de todos esses atletas aí, atletas que já jogaram bola e que de uma forma ou de outra só podem entrar 11 em campo. E ele tem conseguido, de uma forma transparente, honesta,
a tocar esse grupo da Engemon. Chuchu, linha de fundo, levantamento no segundo pau foi forte pro Marcão. Correu, evitou a saída, Cibei está ao seu lado. A bola bateu no alemão, saiu. É tiro de meta. Chegamos a 30 minutos. Fica difícil também, Kaiber. Pro domingão, né? O jeito é fechar, evitar um placar mais elástico para não ficar mais feio, né? Ele joga na casinha. Claro, ele vai se segurar o que... Vai se segurar o que dá, o Marcelo colocou. O time está jogando dentro do seu campo, já faz uns 10 minutos. Ele não consegue mais ultrapassar o meio de campo. Cansado, levando 6, sabendo que não tem o que fazer mais dentro do jogo. Vai esperar o tempo passar. 1h25 da tarde aqui em Cancún. 3h25 da tarde, horário de Brasília. Esse é o quarto jogo de um total de 10. Passe no meio pro Marquinho. Alemão. Marcelinho. Meia dúzia a 0 em Engemon na frente. Abriu as pernas, Cimei. Tabelou com o Marcão. Marcelinho. A bola cai no meio. De bico, Fabinho. Olha o Gui. Pegou de primeiro o Gui. Gasper. Deu certo o chutão. Marcão. Falta em cima dele, Júnior Boi. Acaba derrubando o Marcão. Mas o Gui é uma figura. Mas isso que ele fez, Edmar, é uma coisa que falta a muitos jogadores e até especificamente a goleiros. Ele teve o reflexo. Ele sentiu o lançamento, sentiu que sua zaga estava adiantada e já foi na cobertura. Lá, agora vai ter uma briga lá. O Gui falou que vai cobrar falta. O Marcelinho falou, não, eu vou bater. Deixaram o Gui bater. Eu lembro que na Europa, a primeira falta que ele cobrou, a falta foi cobrada na Espanha, a bola caiu em Portugal. De tão longe que foi. Barreira a ser formada por 4 jogadores. Todos os familiares do Gui acompanhando a nossa transmissão no Brasil. Cai a casa se ele fizer um gol. E os dois estão parecidos, o uniforme, né, dos dois goleiros. Gui, perna direita, partiu, bateu, espalma o goleiro Paulo. O Guilherme, ele tem essa facilidade. Sensacional, Gui. O Guilherme ele tem essa facilidade de bater na bola. Ele, que eu falei no outro jogo, o Guilherme foi formado na categoria de base do Flamengo. Depois ele do Londrina, depois ele foi pro Flamengo. Ele foi reserva daquele goleiro Roger por um tempo na base. O Peladão? O Peladão, na G. O Roger saiu na G e o Guilherme ia sair na Globo Rural. Então ele tem um fundamento muito bom, ele treinava muito, agora ele é um executivo, já não consegue mais, só pensa em comer. Que trairagem, Gui. Mas ele tem um fundamento fantástico, tanto embaixo da trave como na reposição de bola e na batida dele. Então às vezes a gente acha que é gracinha, não é, ele bate muito bem na bola mesmo. Mas que trairagem. O Gato é assim, ele elogiava e dava um tapa na cara, ele elogiava e dava um tapa na cara. Cobra dele, viu, Gui? Engemon na frente, 6-0. Marcelinho vem cortando, costurando. Passe na entrada da área para mais uma vez afastar a defesa de Jundiaí. Marcelinho. Cimei. O Júnior Boi corta tudo na defesa. Tá ele com a bola. Duda. Pinga a bola pro Vagão. De lado com Cláudio. À frente com Daniel. E só um detalhe, Edmar, se me permite. Claro. A Engemon gosta tanto do futebol, tanto do esporte, que hoje a empresa, só na parte de escritório, tem mais de 200 funcionários, sediada em São Paulo, no bairro da Lapa. E hoje, como tem jogo da Engemon, o dono da Engemon, os dois donos, o Robson e o Marcão, mandaram colocar um telão para os funcionários assistirem o jogo da empresa lá e pediu para dispensar o pessoal mais cedo. Que bacana, então. Um abraço para todos os funcionários da Engemon que estão na Lapa nos acompanhando. Participe do chat, mande sua mensagem que eu registro.
dentro do site afia.com.br. Vamos entrar na casa dos 10 minutos finais do quarto jogo do dia. Já tivemos a goleada do Uno de Curitiba, em cima da ABB, a goleada também da ABB em cima do Santos Futebol Clube por 4-1 de virada. Porto Felicense batendo o Barueri por 3-0. E a Engemon fazendo 6-0 em cima do Domingão de Jundiaí. Cimei. Parou, prendeu, buscou a tabela com o alemão. Para Marquinho, entrou na área. Pode ser mais um grande drible, o toque. Pimba! Gol da Engemon. Que golaço do Marquinho. Passou por toda a defesa jundiaiense e tocou no cantinho do Paulo. Fazendo o 7º gol da Engemon, 35, segundo tempo, Marquinho. Seu primeiro gol no jogo. 7-0 para Engemon. Kaiber. Esse é um gol característico do futsal. Você ameaça, dá o toque, puxa ela com a sola do pé, vai de novo, puxa de novo. Um golaço do Marquinho. Pode participar daquela relaçãozinha de gols bonitos, porque isso aí, sem dúvida alguma, leva a característica de um gol de qualidade, que o Marquinhos tem. E de novo, o Kaider me espanta, porque 70% dos jogadores da Engemon hoje jogaram de alguma forma ou vieram do futebol de salão. Mais de 70% dos jogadores, a Itizil, o alemão que deu passe, o Marquinho, o Marcelinho, o Dante, todos jogaram essa Magó, todos ainda praticam futebol de salão. Foram jogadores de nível muito bom no futsal de São Paulo e depois e ainda praticam de alguma forma o futsal até hoje em São Paulo. Placar de 7-0 em Engemon. Para o ataque, Cláudio. Para o time de Jundiaí, levantamento para a área no peito, Ricardo Dias com extrema habilidade. Zagueiro moderno, zagueiro de muita categoria. Marquinho com o Marcelinho já recebe na frente o Ricardo Dias. O alemão está livre pela esquerda, mas o Ricardo decide não lançar. Começa atrás com o Robson. Marcelinho. Marquinho. Buscou a tabela com o Candão. Girou, bateu pro gol, bateu mal. Daqui a pouquinho tem um jogão. Polícia Militar do Distrito Federal em campo. Nossa senhora, esse aí vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Tem Elusair. Vamos ver se o Elusair não vai perder muito gol hoje. Tem time. Delay. Os dois times Carlinhos. Jarbas. Belo time que tem. Policiais militares do Distrito Federal. São muito fortes os dois times. Outra coisa que chama atenção, Marcelo e Edmar, que chama atenção na Engemon, é que não tem uma estrela no time. A gente nota isso. E quando tem, tu também nota. Aquele cara que, sabe, aquele atleta que reclama, ou baixa a cabeça, alguma insatisfação, tu não vê nenhum. Tu vê muito ao contrário, todos eles correndo atrás da bola. E mostra união também. Vem Engemon, querendo o 8º. Marcelinho, tá faltando dele. Marcão. Tentou o cruzamento, a bola bate no Duda. Volta com o Marcelinho. Bela finta, atrás por dentro. Rola a bola na entrada da grande área para o Cimei. Cortou, pé à esquerda, bateu mal pro gol. Isso que o Caio falou é verdade. Teoricamente, quem teria que ser estrela do time seria o Marcelinho, porque é o organizador do time, é o organizador das viagens. Realmente é um cara que tem uma habilidade diferente, um toque na bola diferente. Mas ele, pelo contrário, ele é o cara que mais motiva o pessoal. Ele é um cara de extrema amizade, ele é um cara que une as pessoas. Ele, toda vez que existe algum tipo de foguinho, ele vai lá para apagar. Então, assim, realmente o time tem o time que tem, ganha o que ganha, porque é pautado pela amizade e pela união do grupo. Apita Marcelo Rogério. Ponto final aqui em Cancún. Mais uma goleada. Engemon 7, Domingão de Jundiaí 0. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Daqui a pouco mais uma partida. Policiais militares do Distrito Federal. Bom time em campo daqui a pouquinho. No 5º jogo deste 4º dia de Copa Caribe. Fiquem conosco na Afia TV. Voltamos já.